Meus irmãos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero em primeiro lugar agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor está nos dando esta noite e agradecer ao nosso pastor presidente também esta honra, confiança que é depositada nesta noite na minha pessoa. E eu quero esta noite rogar as orações da igreja. Grande é o estreito, mas todas essas mulheres e homens orando esta noite, com certeza Jesus vai mandar a sua palavra como tem mandado até hoje, e nós dependemos dele. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus, que é digno esta noite de receber. Eu quero esta noite convidar a igreja para ler um texto da palavra de Deus. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 36 ao versículo de número 38. Uma igreja buscando a santificação para o arrebatamento. Lucas 2, 36 ao 38. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Quantos dizem amém? Amém. Amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, queremos fazer um paralelo entre a vida desta mulher, o modo de vida dela, de santidade, com a igreja. E olhando para Ana, eu pude perceber nas Escrituras Sagradas que ela se parece muito com a igreja. E quero esta noite analisar alguns pontos que são dignos de analisarmos juntos. E eu quero esta noite falar sobre esta mulher que também aguardava a redenção, a vinda do Messias. Ela revela isto em alguns pontos que nós vamos juntos analisarmos. Seu nome aparece na Bíblia pelo menos 13 vezes e significa graça ou cheia de graça. Ana era filha de Fanuel, um homem que o seu nome significa a face de Deus, da tribo de Aser, que era um dos filhos de Jacó. Seu nome significa feliz ou felicidade. A Bíblia não informa qual o nome do seu marido, apenas informa que ela era viúva. Não sabemos muita coisa a respeito da profetisa Ana, mas sabemos que o Senhor quis que a conhecêssemos falando dela apenas em 3 versículos da palavra de Deus. Ele colocou nas Escrituras um pouco, em 3 versículos, a história desta mulher. Considero ela um tipo da igreja que vai ser arrebatada. A tribo de Aser, diz a palavra de Deus, que ela era da tribo de Aser, descendente, o 8º filho de Jacó, nascido de Zilpa, serva de Lia, conforme Gênesis capítulo 30 e o versículo de número 13. O território que coube aos descendentes de Aser ficava no litoral da Palestina, desde o Monte Carmelo até Sidom. Continha alguns dos mais belos terrenos da Terra Santa, e a sua natureza produtora manifestava as bênçãos tanto de Jacó, como também as bênçãos que Moisés, servo do Senhor, ministrara sobre aquela tribo.
Você pode conferir em Gênesis capítulo 49, versículo 20, e ainda Deuteronômio capítulo 33, versículo 24 e o versículo 25. Havia ali azeite em abundância naquela terra. Também o pão em fartura, como também os deliciosos manjares para a sua satisfação. E também naquela região havia também o ferro, pois os fenícios estavam ali. Estava o ferro e o metal para que ele pudesse fazer seus calçados. A Fenícia já estava naquele primitivo período em completo vigor, e Azer contentava-se em participar das suas riquezas, habitando entre os seus habitantes, sem tentar a sua conquista e extermínio prescritos a respeito de todos os cananeus. Na contagem dos israelitas no Sinai, era a mais numerosa tribo, era de Azer, do que a de Efraim, de que a de Manassés ou a de Benjamim. Você pode conferir comigo a palavra do Senhor, as bênçãos que foram proferidas, vaticinadas pelos homens de Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis 49 e o versículo 20. E você vai ver por que nós estamos analisando essas bênçãos e também mencionando a origem de Ana. Gênesis 49, 20. Disse Jacó: de Azer o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Veja que duas bênçãos são proferidas, só um versículo, 49 e 20 de Gênesis. Mas nós podemos ver Deuteronômio. Agora vá para Deuteronômio e você vai ver no versículo 24 e o versículo 25 do capítulo 33. Deuteronômio 33 e 24. E de Azé disse: bendito seja Azé com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Quantos podem dizer amém? Amém. Olhando a princípio para a tribo de onde esta mulher veio, podemos dizer de que Ana veio de uma tribo que tinha fartura de pão, tinha abundância de pão. Aquela mulher não era uma mulher necessitada, ela tinha abundância de pão. Partindo desse princípio, entendam comigo, partindo deste princípio, Ana era uma mulher que tinha fartura de pão. Diga comigo, fartura de pão. Fartura de pão. A promessa da bênção para a tribo de Azé é que ela teria pão em abundância. Teu pão será gordo. A Bíblia ainda fala das delícias reais. Ana tinha fartura em sua mesa. E eu posso nesta noite dizer de que Deus também preparou uma mesa para nós aqui nesta noite. Deus preparou uma mesa, porque está escrito no Salmo de número 23: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, diz a palavra de Deus. Deus nesta noite tem preparado uma mesa. Esta noite nós podemos dizer, e estes dias Deus tem mandado para nós fartura de pão. Glória a Deus. Só não come quem não quiser, mas que aqui Deus tem mandado pão para todos nós. Esta é a última noite, mas eu tenho certeza de que todos nós estamos abastecidos do que Deus tem mandado para nós. Queridos irmãos, a igreja que vai subir é uma igreja abundante na esfera espiritual. Ela vive sob os cuidados de Deus e debaixo da sua providência e da sua bênção. Ela pode até não ser rica financeiramente, como era rica a igreja de Laodiceia, e que considerava que não tinha falta de nada. Jesus, porém, a classificou em um estado de desgraça, de miséria,
de pobreza, de nudez e de cegueira espiritual. E aconselhou a comprar ouro refinado no fogo, vestes brancas, e ainda o Senhor ofereceu colírio para que fosse colocado nos olhos. Mesmo ela sendo uma igreja que geograficamente estava em uma localidade privilegiada e avançada no comércio e também na medicina, queridos irmãos, mas aquela igreja, no olhar de Cristo, era desta forma. Muitas igrejas atualmente no Brasil e no mundo perderam a palavra. Glória a Deus, não se fala mais a palavra, mas glória a Deus, porque estamos em uma igreja que tem pão com fartura. Nós recebemos o pão de Deus. A igreja do arrebatamento é rica na palavra, ela é alimentada pelo pão que desceu do céu. Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu, assim como Israel lá no deserto, que precisava de pão. Em Êxodo capítulo 16, versículo de número 4, nós encontramos o maná caindo do céu. Em João capítulo 6, versículo de número 31 ao versículo de número 35, diz a palavra de Deus: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia! Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O pão de Deus, que é Jesus, está aqui nesta noite. E quem quiser se alimentar ainda mais, coma pelo menos um pedacinho. Glória a Deus, para voltar abastecido do pão de Deus. Uma mensagem que marcou muito as nossas vidas, pelo menos aqueles que estavam aqui naquela reunião de obreiros que o pastor, me permita, pastor, falou sobre o pasto seco. Eu lembro, eu estava aqui naquela reunião e nós recebemos uma porção tão grande da parte de Deus naquele dia. E eu lembro que o pastor levantou as mãos, o pastor presidente, e ergueu as suas mãos aqui. Estava lotado de obreiros. E um mover de Deus naquela tarde foi tão grande naquela reunião, quando o pastor falava sobre o pasto seco, que não deveríamos dar o pasto seco à igreja, mas pasto verdejante, o pão de Deus. E aquilo me impactou muito, glória ao nome do Senhor. E eu quero aproveitar, aleluia, esta palavra, com autorização do meu pastor. Glória a Deus. Uma igreja que vive de pasto seco morrerá com o tempo. A igreja não vive de show gospel, não vive de coreografia, nem de filmes, nem de matérias científicas ou coisa parecida. A igreja do arrebatamento é a igreja abundante na palavra. Muitas igrejas morreram no mundo e outras estão morrendo aos poucos, porque seus púlpitos estão vazios do pão do céu. Muitos pregadores tornaram-se animadores de plateia, mas Deus deseja usar profetas
porque é a última hora. A igreja do arrebatamento é a igreja que come a palavra, é a igreja que vai se alimentando cada dia que passa. Cada dia que passa, o Espírito Santo vai botando mais fome na vida da gente. Quanto mais a gente come na mesa de Deus, mais manjar espiritual tem. A mesa de Deus nunca ficará vazia. A mesa de Deus sempre vai ter pão quente do céu. Sempre vai ter um pão novo, um pão quente. Deus sempre tem um pão no forno. Lembra lá em Belém? Quando Saul pecou contra Deus, Deus disse a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque deles me provi de um homem segundo o meu coração. Vai em Belém. Sabe o que significa Belém? Terra do pão, a casa do pão. Deus disse: eu tenho um pão guardado lá. Eu tenho um pão. Deus sempre vai ter um pão para lhe dar. Deus sempre vai ter algo novo para lhe entregar. Deus nesta noite está dizendo: eu tenho pão novo na minha mesa para o meu povo. Coma pão nesta noite, se alimente do pão, vá se enchendo do pão, vá comendo, porque esse pão faz um efeito glorioso na vida de quem come. É o pão de Deus. A igreja do arrebatamento, ela é rica, e a promessa para a tribo de Aser, de onde Ana veio, é: vai ter pão em fartura, vai ter delícia real. Tu vai exportar pão. A padaria vai produzir tanto pão que tu vai exportar pão para as nações, pão para o Brasil, pão para o estado. Pão! Deus nesta noite está dizendo: tem delícia que eu preparei para o meu povo. Come pão nesta noite, porque está quentinho. E Deus lhe trouxe aqui para lhe encher de pão nesta noite, para você comer e sair forte. A igreja do arrebatamento, ela é rica nas delícias. A igreja do arrebatamento, ela é rica nos dons espirituais. Pedro, que estava acompanhado de João, disse a um aleijado na porta do templo, em Atos 3:6. Não tinha dinheiro, não tinha bens, mas ele tinha uma coisa que muitos não têm mais no mundo. Pedro tinha, e João: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, tinha uma coisa. Isso eu vou te dar esta noite, esta tarde, esta manhã. Tu vai receber uma coisa que tu não tinha. Tu estavas esperando dinheiro, mas eu trouxe outra coisa do céu para te entregar. Glória ao nome de Jesus. Levanta daí de onde tu estás e anda. E o homem deu um salto e levantou-se e colocou-se de pé. A igreja do arrebatamento está cheia dos dons espirituais. Como dizia o pastor nesta noite, ouvimos muitas cachoeiras, eu vi muitos milagres da parte de Deus, e eu
posso dizer nesta noite que também sou um milagre nas mãos do Senhor, porque Ele é Deus, Ele não mudou, Ele ainda cura nesta igreja, Ele ainda opera maravilhas, Ele ainda levanta morto do caixão, Ele ainda levanta paralítico. Eu era um paralítico, eu tive paralisia infantil, mas Jesus disse a mim: levante e ande, porque eu quero você no meu trabalho. Aleluia, aleluia. Morava no meio de uma ladeira, e lá eu tive dengue hemorrágica. Meus poros foram se abrindo e o sangue queria sair. Eu inchei completamente a cabeça, as orelhas, a pele cresceu, os poros se abriram. E eu disse a Jesus: e as promessas? E as promessas, Jesus, onde estão? Já tive os 4 tipos de dengue, e a dengue que entra em mim morre, porque Jesus está aqui dentro. Levanta a mão e adora, porque Ele está dizendo: eu ainda sou o que sou, faço como quero na terra. Ele é Deus. Nesta noite está te dizendo: a minha igreja é rica em dons. Cadê as mãos que têm dons aqui espirituais? Oh, tem na galeria, tem aqui em cima, tem aqui do meu lado direito, tem no esquerdo também. Deus nesta noite está dizendo: a igreja que vai subir é a igreja rica nos dons e na palavra. Oh, aleluia. Esta igreja tem língua, tem interpretação, tem profecia, tem milagre. Essa igreja tem dom de maravilhas, tem dom de fé. Esta igreja tem dons de curar. Cadê aqueles que já foram curados por Jesus? Eu também posso levantar as mãos nesta noite e dizer que Ele já me curou. Eu já vi Jesus curar, eu já vi Jesus matar, eu já vi Jesus ressuscitar, eu já vi Jesus levantar gente. Eu posso dizer nesta noite que vi. Eu sei que nós já vimos. Essa igreja é a igreja rica na palavra. Glória a Deus pela vida do nosso pastor. Ei, entre o nova Sérvia. Mas Ana veio também de uma tribo que iria lavar os pés no azeite. Deus nesta noite diz a você e a mim que Ele vai lavar seus pés hoje com azeite. Glória a Deus. Ana veio de uma tribo que lavou os pés no azeite, devido à riqueza da terra que a tribo de Azé possuíram. Não era comum lavar os pés com azeite, mas ungia a cabeça, porque azeite é coisa cara. Quando os judeus chegavam na casa um do outro, tinha uma bacia de água, mas não de azeite. E azeite não é para lavar os pés. Mas Ana veio de uma tribo
se lavava os pés no azeite. Azeite era um produto de alto valor. Lembra daquele fato que o profeta mandou a mulher vender o azeite e viver do resto? Era algo de um precioso valor. Mas Deus disse a Jacó, ou a Moisés, que a tribo de Azé ia lavar os pés no azeite. E quando Deus manda mesmo em abundância para você lavar até o pé. Está aqui na palavra. Deus prometeu enviar para o seu povo fartura de azeite em Joel 2:19. Quando a fartura vem, até os pés são lavados com unguento. Os pés de Jesus também foram lavados com precioso unguento em Lucas 7:46. A igreja tem um andar que é puro, porque o azeite fala da pureza, fala do Espírito Santo, e aonde ela chega, pode olhar que o rastro do azeite ficou atrás. Aonde a igreja vai chegando, Jesus vai deixando o azeite, porque ele lavou os pés da igreja com azeite. A igreja do arrebatamento, ela anda na unção do Espírito Santo. É isso que a palavra está dizendo. E nesta noite o Espírito Santo está te dizendo: olha, seus pés não são sujos, pois assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, a igreja também tem seus pés alvejados e aquecidos pelo azeite. Ela anda na unção do Espírito Santo. Escute, uma igreja com os pés secos não vai subir. A igreja do arrebatamento é uma igreja molhada pelo azeite de Deus. E esta noite o Espírito Santo está dizendo: esta igreja é vitoriosa porque ela anda dentro do azeite. Deus abriu um rio para esta igreja, e este rio não é simplesmente de água, é rio de azeite. Vá tirando esse sapato bonito aí dos seus pés, porque o Espírito Santo vai lavar ele com azeite nessa noite. Glória a Deus. Pé molhado de azeite vai para onde Deus manda. Pé molhado de azeite é aquecido pelo Espírito Santo. Esta noite o Espírito Santo está pegando teus pés, Ana, e está te dizendo: eu vou lavar teus pés com azeite. Tu vais chegar naquela cidade este ano, e o rastro do azeite vai ficar, e Deus vai te movimentar dentro daquele lugar, porque o azeite molhou teus pés. O Espírito Santo está te preparando para um novo andar, para um andar diferente, para um andar glorioso, debaixo da unção de Deus. O azeite vai curar teus pés. Diz amém nesta noite. O azeite vai curar teus pés, vai tirar as dores dos teus pés. Sapato apertado, não é? Fazendo calo, os calos vão secar tudinho. Jesus vai tirar aquele calo seco. Jesus vai lavar teus pés esta noite com azeite. Sente o rio passando nos teus pés nesta noite aí na galeria, aqui embaixo. Sente o Espírito de Deus lavando teus pés com azeite. A igreja que vai subir é a igreja do andar santo, do andar glorioso. Mas uma terceira coisa que eu pude observar é que Ana veio de uma tribo
que Deus disse que calçaria sapato de ferro. Sapato de ferro. Diga comigo, sapato de ferro. Botou o sapato mais bonito hoje, não foi? Tem uns que chegam tão brilhando. Está tirando esse sapato. Que Jesus trouxe um par de sapato de ferro para calçar em você. Sapato de ferro. Lembre-se, já está molhado de azeite. Vai ficar fácil para entrar. Está molhado de azeite. Agora o Espírito Santo vai trocar teus sapatos. A igreja do arrebatamento é a igreja do sapato de ferro. Glória a Deus. O ferro na Bíblia fala de um metal forte e de muita firmeza. Daniel 2, 4, 41. A igreja do arrebatamento é a igreja que pisa firme. Apesar de todas as perseguições do passado e do presente, a igreja caminha em passos firmes para o fim da história. A igreja que está calçada com sapato de ferro, ela pisa espinho na estrada. Ela não teme as pedras que estão na frente. Daniel capítulo 2, versículo 40 diz que o ferro quebra tudo. Ela não se atola nos caminhos lamacentos, porque Daniel disse em 2:42 que o ferro não se mistura com barro. O ferro não se mistura com o barro, com a lama. Não dá certo. A igreja não dá certo com a lama do mundo. A igreja é sapato de ferro. Oh, esta noite a igreja está calçada com os sapatos de ferro, que é poder de Deus, que é o sapato do Evangelho. E Jesus disse assim: eu dou autoridade a vocês para vocês pisarem serpente. Quem é que pisa serpente descalço? Quem é que pisa escorpião descalço? Lucas 10:19. Quem é que pisa escorpião aqui descalço? Tem que ter sapato. Sapato de ferro pisa escorpião, pisa serpente, pisa todo o poder do inimigo. Deus nesta noite vai te presentear no último dia do congresso com um par de sapato de ferro. O presente, a lembrança que tu vai levar é um sapato de ferro para Maceió, é um sapato de ferro para Natal, é um sapato de ferro para ti. Não vai ter nada, você vai passar por cima de tudo, igreja, Assembleia de Deus. Não vai ficar nada na frente, porque se ficar, essa igreja passa por cima. Passa ou não passa? Passa ou não passa? Sai da frente, Satanás, porque a igreja está calçada com o sapato do Evangelho, do poder de Deus, do poder de Cristo. Nesta noite, esse sapato não vai te apertar, este sapato não vai doer teus pés. Este sapato foi feito na sapataria celestial e ele vai dar certinho. Você e eu, todos nós temos um pé maior do que o outro, não é? Calça um fica folgado, calça o outro fica apertado.
Aí a gente diz, nasci troncho. Um pé maior do que o outro, Jesus. Que é isso? E se for à tarde, depois de caminhar bem muito, eles estão inchados. Mas Jesus lhe diz nesta noite, vai dar certinho no seu pé. Vai dar certinho no seu pé nesta noite. Está sentindo ele entrando assim no seu pé, o sapato de ferro que Jesus botou nesta noite, misturado com azeite. Sapato de ferro com pé melado de azeite. Azeite, sapato de ferro. Jesus nesta noite está dizendo, não tem cão que fique na frente. Sai tudinho! E calagadarguente, oh, como é minha sombra larga. Recebe nesta noite a unção de Deus sobre tua vida. O Espírito Santo está te dizendo esta noite, é noite de presente para tua alma. A tribo de Ana era a tribo que iria receber força de Deus. Força de Deus. Em outra tradução, a força da tua velhice será como a da tua juventude. Não decairás, não serás pior pelo cansaço, mas renovarás tua juventude. Eu vou te dar sapato de ferro, melado de azeite, e vou te dar força para andar. Ana tinha 84 anos, mas andou até ali. A tribo dela tinha fartura de pão, tinha pés lavados no azeite e tinha calçado sapato de ferro. E ela seria uma tribo vigorosa. A igreja que está na terra desde o Pentecostes, há mais de 2000 anos, claro que ela existe na mente de Deus, na eternidade. Mas a igreja está cansada? Não, a igreja não está cansada. A igreja não está afadigada. A igreja, disse Jesus em Mateus 16 e 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é uma senhora idosa. E aqui em Pernambuco estamos chegando ao centenário e queremos estar com o nosso pai, o nosso pastor. Pode se preparar, Brasil. Pode se preparar, mundo. Vem aí uma igreja ou um templo para 30.000 pessoas. E eu vou estar lá para dar glória a Jesus. Aleluia, ajudando meu pastor a fazer a obra de Deus. Se Deus me der graça e saúde. O inferno já está inquieto, mas a igreja está vigorosa, está crescendo, está aumentando. Deus está fazendo coisas grandes. O Espírito Santo está trabalhando nos arrebaldes de Jerusalém e está mexendo de um lado, mexendo de outro, usando um, usando outro, usando aqueles a quem Ele quer, porque Ele é o Espírito da verdade, é o Espírito que está no meio da igreja. Ela está com os pés molhados de azeite, calçada com sapato de ferro, e não tem quem segure ela. Ela vai crescer para a esquerda, vai crescer para a direita, vai crescer para frente, vai crescer para trás, vai crescer para cima, em comunhão com Deus. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Deus vai fazê-la crescer, não tem quem impeça. Ela é uma senhora de quase já mais de 2000 anos, mas está viva, está
cheia da unção. A igreja está caminhando, a igreja não está cansada. O inferno que aí pense no que vai fazer, mas a igreja, ela vai vencendo, ela vai caminhando, ela vai triunfando. A igreja do arrebatamento saiu das portas fechadas, invadiu o mundo, cresceu, a palavra chegou lá, a palavra chegou aqui também. E eu quero dizer nesta noite que a igreja do Senhor, ela vai vencendo. Jó capítulo 30 versículo 3 fala de 4 tipos de lugares: lugares tenebrosos, lugares desérticos, lugares secos e lugares assolados. Mas ela, a igreja, como canta a irmã Eliane, está de pé, já passou por todos esses lugares. A igreja não tem medo de lugar seco, a igreja não tem medo do escuro, a igreja não tem medo de dias tenebrosos, a igreja não tem medo de deserto, a igreja não tem medo de lugares aonde está infestados de demônios, porque quem vai na frente dela é o Senhor dos exércitos. A igreja do arrebatamento é uma igreja feliz. O nome Azé significa feliz. A igreja que vai subir é uma igreja feliz. Ana era descendente da tribo de Azé, feliz. Olha que coisa linda. Tem tristeza nesse coração aí? Ou está feliz esta noite? Está feliz com Deus? Está feliz pelo que Ele tem feito na tua vida? Estás feliz porque tu estás entre os santos? Eu estava ali orando e dizendo a Jesus: meu Deus, eu sei que é difícil um momento como este falar a tua palavra, mas eu estava ali conversando com Jesus e dizendo: meu Deus, de onde eu vim, Senhor? Para você estar aí sentada neste coral, sentada aqui, ser uma esposa de obreiro, a honra que Deus lhe deu, como Deus tem feito, como Ele preparou tua voz, como Ele preparou tua mente. É pouco isso? É pouco isso que Deus fez na tua vida? Lembra-te de onde vieste, do poço que Deus te tirou e me tirou. De lá do fundo ninguém te conhecia, ninguém sabia teu nome. E hoje, como Deus tem feito contigo. Teus pés já pisaram em terras longínquas. Hoje muitos te abraçam, te honram, mas antes era assim. Era assim. Lembra-te. E Deus te diz nesta noite: te alegra em mim. Te alegra em mim. Sente a minha alegria na tua vida. Abre esta boca nesta noite e sente a alegria do céu em tua alma. Sente a alegria que vem do trono de Deus esta noite. O Espírito Santo se aproxima de ti para te dar um abraço esta noite e te dizer: sente a minha alegria, sente o meu gozo, sente a alegria
sua alma. A igreja que vai subir é a igreja que sempre vê a face de Deus. Ana, quando se aproximava do seu pai, ele dizia assim: papai, Fanuel. Fanuel significa a face de Deus. E a igreja do arrebatamento é a igreja que sempre está vendo a face de Deus. Esta noite, Deus, através da sua palavra, está dizendo que nós devemos, em dias tão difíceis como estamos vivendo, olhar para Ele. Olhar para Ele. O mundo está chegando ao final dos seus dias, mas o escritor anônimo aos Hebreus, ele disse: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Está aqui a receita, igreja. Está aqui a receita. Muitas igrejas no Brasil e no mundo perderam o olhar para cima, estão olhando só para a terra. Mas mesmo diante das pedradas, Estevão não olhou para as pedradas, não olhou para as críticas, não olhou para os acusadores e algozes. Ele olhou para cima e disse: eis que vejo os céus abertos. E sabe quem está olhando para mim? Eu estou vendo Jesus em pé à direita de Deus. Está sentindo pedradas esta noite? Está sentindo-se afadigada, vencida por alguma coisa? O mundo está chamando teus olhos para olhar para Ele. Estás ouvindo acusações. Talvez quando tu passas, alguém até diz alguma coisa para te entristecer, para te acusar. Alguém que não aceita o que Deus fez contigo. Mas esta noite Jesus está te dizendo: olha para mim, olha para mim, olha para minha face. Tu vai te alegrar comigo. Eu vou te encher mais, eu vou te dar mais graça, eu vou te dar mais poder, eu vou fazer da tua vida o que eu quero, eu vou trabalhar entre os teus. Se tu continuar olhando para mim, eu vou fazer aquilo que tu queres na tua vida, na vida dos teus. Oh, esta noite é noite de olhar para a face de Deus. Olha para Jesus, olha para Jesus, mesmo diante das pedradas, mesmo diante das perseguições, mesmo diante da cruz. Carregar a cruz não é fácil. Para mim não é. Eu sou um obreiro jovem, estou aprendendo com o meu pastor. Mas muitas vezes já senti dores na minha alma tão profundas, que eu disse a Jesus um dia: Senhor, me deixa eu voltar, Senhor. Senhor, eu quero voltar, Senhor. Eu não suporto mais. Lourdinha tinha ido com a mãe dela para a oração. As meninas eram pequenas. E eu fui para o quarto orar naquela tarde, sozinho. E eu disse a Jesus: Jesus, eu não aguento mais o que eu estou passando. E comecei a dizer: Senhor, deixa eu voltar,
eu vou estudar, vou morar naquela mesma casa, lá no meio da ladeira, eu vou fazer a tua obra ali. Deixa eu voltar, Senhor. E o Senhor, naquela oportunidade, chegou para mim e disse a mim: isso não está na nossa aliança. Isso não está na nossa aliança. Você lembra do pacto que você fez comigo? Que você iria até o fim? Eu vou lhe dar força. Ei, cante. Decalaganardia. Ei, cante sobre a forgia dargue. Como ele me acerca. Vou lhe ajudar, meu filho. Caminhe, levante a sua cabeça. Eu nunca lhe deixei só. Esta noite o Espírito Santo está te dizendo: eu vou te ajudar. Morava próximo aqui, e um dia o pastor Ailton me escalou para um lugar aqui em Recife, e à tarde eu disse 4 coisas a Jesus. Eu disse: Senhor, eu estou doente, eu estou cansado, eu estou sem força e eu estou triste. Só Deus sabia o que eu tinha dito a ele naquela tarde. E eu fui à noite, só Deus sabe, para aquele trabalho de missões, uma congregação grande, e eu fui. E eu lembro naquela noite que Deus me ajudou. Eu dei uma palavra, como sempre dou. Dei uma palavra ali com a ajuda do Espírito Santo, e quando eu tinha terminado, um obreiro, ele disse: pastor, eu posso fazer uma oração para Jesus batizar? Eu disse: pode, faça. E ele fez. E eu senti que Deus queria usar ele naquela noite para mim. Mas ele estava, por causa da posição dele, a função dele, eu não sei se ele estava sentindo algo para não vir, mas na oração que ele estava fazendo, ele saiu, veio como se empurrado assim pelo Espírito Santo. Ele veio empurrado assim por Deus, assim. Ele veio duro assim. E ele botou os 2 braços assim, um aqui, um aqui, um aqui, e disse assim: como Deus eu te toco nesta noite. Eu sou saúde, eu sou força, eu sou alegria. Sobre a larga. Levanta a mão, porque está descendo algo aqui nesta noite. Recebe algo de Deus nesta noite. É cada gadagado, gadarguente, odorguente, ai é sobre. Ela gadagadar, gadado sobre cante. Ei, cante, odarga, adaga sobre a larguente, odorguente, ai.
Oh, Jesus está passeando aqui no meio esta noite. Recebe algo de Deus. Tu disseste algo ao Senhor. Igreja, tu és a igreja do arrebatamento. Tu és a igreja do arrebatamento. Abre a tua boca, recebe esta noite. Seja tocada, seja tocado. Receba esta noite. O céu se abriu aqui. Receba, você que veio de longe. Receba esta noite. Receba cura, receba milagre, receba força. Alagadar-guecho, aio sobrecancho. Recebe. O nome de Ana, vou terminar. Glória a Deus, revela a graça de Deus. A igreja do arrebatamento é a igreja cheia da graça. É a igreja da graça de Deus. Ela está cheia desta graça. Pastor, o espinho está furando. Eu me viro para a direita, eu me furo, me viro para a esquerda, me furo. Sabe qual é a palavra de Deus para a tua vida esta noite? Aí entre o como nuvem a sobrecanto. Minha graça te basta. Cada santo dorguente lagadergue forguente ai. Olha a mão da graça por cima da tua cabeça nesta noite. Olha a mão do oleiro na tua cabeça esta noite, dizendo: recebe minha graça, recebe minha graça, recebe minha graça, recebe minha graça. Obreiro, recebe a graça. Mulher, recebe a graça. Dirigente, recebe a graça. Esposa de obreiro, recebe a graça. Recebe graça, recebe graça, recebe graça, recebe graça. Galeria, recebe graça, recebe graça, recebe graça, recebe graça. Você que está em casa, receba a graça. Eita, que o rio da graça está enchendo a terra. Quem impede esse rio correr pela tua vida? Recebe, levanta essa mão e recebe graça. Recebe graça, recebe graça. Deus manda te dizer nesta noite que aqueles acusadores vão cair por terra. Pela graça que Ele vai derramar na tua vida. A igreja tem graça quando canta, quando chora, quando passa pelo deserto, quando passa pela sombra da morte. Ela canta e tem graça na noite, ela tem graça de manhã, ela tem graça
graça de tarde, ela tem graça de madrugada. Deus, diz a igreja triunfante nesta noite, é graça sobre graça, é graça sobre graça. Ele veio trazer graça sobre graça. Está ouvindo a voz de Deus dizendo a você: minha graça te basta? Minha graça te basta. A igreja do arrebatamento é como Ana, ela ama o templo, ela ama a casa de Deus. Ana, sempre que podia, estava no templo do Senhor. O templo era o símbolo, o lugar mais sagrado da adoração para os judeus. A igreja do arrebatamento ama a casa de Deus. Aqui não tem estrela, mas a igreja está lotada. Que coisa bonita. E para onde a gente vai, pastor? A Assembleia de Deus é assim. É como o pastor, já ouvi muitas vezes o pastor dizendo: essa igreja ama a palavra. E aonde a gente vai é assim. Se vai para uma congregação pequenininha lá dentro dos matos, os irmãos estão lá no templo. Um dia, lá em Ribeirão, quando ajudava o meu pastor, fomos para o engenho e o irmão chegou. Eu disse: meu Deus, agora de noite não vai vir ninguém. Com a minha pouca fé, pouca experiência, e fiquei lá. Quando foi à noite, foi enchendo e não tinha casa por perto. E eu olhei e eu perguntei ao irmão: como foi que o senhor chegou aqui? Ele disse assim: faz 3 horas que eu ando de cavalo para chegar aqui, mas eu cheguei. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, porque esta igreja ama o templo, e a igreja que vai subir ama a igreja, ama a casa de Deus. Lendo o Salmo 84, a gente vai ver que aqui Deus está neste lugar, por isso que Ele é amável. Aqui a nossa alma é renovada. Aqui é o lugar da habitação do crente, aqui é o lugar da adoração, aqui é o lugar de aplanar os caminhos tortuosos, entrar na vida de santidade, aqui é o lugar de encher o tanque e fazer reserva. Aqui a nossa sede é saciada, aqui vamos indo de força em força, aqui as nossas orações são ouvidas, aqui o Senhor é conhecido como o Senhor dos exércitos, aqui Deus é o sol que ilumina e revigora as minhas forças para eu caminhar, aqui Deus é o nosso escudo, Ele nos protege, nos defende. Ele um dia disse a Abraão: eu sou o teu escudo, Abraão. Aqui é o lugar de receber graça e glória, aqui é o lugar da bênção. Mas Ana tinha uma outra característica, ela vivia uma vida de consagração. A igreja que vai subir é a igreja que vive uma vida de santidade. Ana aguardava o Messias. A igreja do arrebatamento não perdeu a mensagem do arrebatamento da igreja. Ela aguardava o Messias chegar e ele chegou. Diga comigo: Ana estava no lugar certo e na hora certa que o Messias apareceu. Esta igreja vai estar na hora certa, no lugar certo, quando esse céu se abrir e Jesus descer para buscar a igreja. Ana era profetisa e ela anunciou a redenção de Israel. A igreja do arrebatamento é a igreja que continua anunciando Jesus. Ela continua anunciando Jesus. Ela
não está na terra para outra coisa. Ela recebeu do Senhor a grande comissão de anunciar o Evangelho. Portanto, a igreja do arrebatamento tem essas características. A igreja do arrebatamento é rica na palavra, tem os pés lavados no azeite, tem sapato de ferro, tem alegria, tem força, tem comunhão, tem santidade, está esperando Jesus chegar na hora certa, ama o templo e continua anunciando que Ele é a redenção das nações.